você está no TV Justiça, no programa Saber Direito. Meu nome é Lívia Mendes Miralha, eu sou professora de Direito do Trabalho, mestre e doutorando em Direito do Trabalho. Essa semana estamos ministrando o curso Direito Constitucional do Trabalho. A aula de hoje será sobre o tema flexibilização e desregulamentação das normas trabalhistas à luz da Constituição da República de 1988. Estamos aqui com a presença ilustre das alunas Carla, Sara e Camila, mas você de casa também pode participar. Basta mandar um e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. Pedimos apenas que vocês identifiquem o professor e o tema para quem estão enviando as dúvidas. Na última aula, nós tratamos dos princípios de direito coletivo do trabalho. Na aula de hoje, iremos falar sobre a flexibilização e desregulamentação das normas trabalhistas. Para tanto, é necessário que nós façamos uma breve introdução por meio da evolução histórica do direito do trabalho. Inicialmente, devemos salientar que o direito trabalhista, ele não é um direito para todos os trabalhadores. O direito do trabalho, ele disciplina, protege e regula apenas relações de emprego. As relações de emprego são aquelas que contam com 5 elementos fáticos jurídicos da relação empregatícia. São eles: o empregado deve ser pessoa física, que trabalha com onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e subordinação. O direito do trabalho regulamenta apenas as relações empregatícias. As relações de trabalho não empregatícias, para sofrerem a incidência das normas trabalhistas, é necessário haver lei infraconstitucional ou constitucional nesse sentido. É o que acontece com os trabalhadores avulsos, para os quais a Constituição, no artigo 7º, tem de todos os direitos trabalhistas, tais como aos empregados. Tendo em vista que o direito do trabalho regulamenta apenas as relações empregatícias, não há que se falar em ramo jurídico, jus trabalhista, anteriormente à Revolução Industrial do século XVIII. Por que isso, pessoal? Porque o trabalho livre é pressuposto indispensável para o surgimento do direito do trabalho. Antes da Revolução Industrial do século XVIII, o que a gente tinha era um regime de escravidão, que passou depois para um regime servilista e evoluiu para as corporações de ofício. Mas até então, nós não poderíamos falar em trabalho livre, mas juridicamente subordinado. Foi apenas com a reunião dos trabalhadores em torno das fábricas e com a Revolução Industrial do século XVIII que se possibilita falar em trabalho livre, mas juridicamente subordinado. O que isso significa? Significa para a gente que agora, a partir de agora, não de agora, mas a partir de então, os trabalhadores passam a sofrer a ingerência apenas no modo da produção dos seus serviços. Antes, o escravo, os servos e os trabalhadores das corporações de ofício sofriam ingerência, inclusive, com relação à vida pessoal. O escravo, então, ele era considerado um objeto, passível, inclusive, de compra e venda. O servo não era mais escravo, mas tinha uma submissão pessoal intensa com relação ao seu senhor. Só para vocês terem uma ideia, a primeira noite da esposa do servo, ela era de direito do seu senhor. E com relação às corporações de ofício, embora também tenha havido uma evolução no sentido das relações trabalhistas, a submissão entre os mestres e os aprendizes também era uma submissão pessoal. Eram os mestres que autorizavam ou não os seus aprendizes a casarem com determinada pessoa, por exemplo. Já com a Revolução Industrial do século XVIII, proíbe-se, veda-se que essa submissão existente seja pessoal. Passa-se a subordinação a existir apenas no plano jurídico. O empregador só poderá determinar o modo da prestação dos serviços. Só pode
ingerir, né, ter ingerência sobre a vida do trabalhador dentro daquela linha de produção, dentro da relação de trabalho. Não pode mais né, influenciar nas relações pessoais desse empregado. Não há mais submissão pessoal do trabalhador ao empregado. Bom, nós vamos dividir, esses são os antecedentes históricos da evolução do direito do trabalho. O direito do trabalho, então, ele surge a partir do século XVIII, mas para facilitar didaticamente o entendimento da evolução histórica trabalhista, vamos dividir em 3 fases o momento de evolução do direito do trabalho. A classificação dessas 3 fases foi feita com base nos ensinamentos do professor Maurício Godinho Delgado. A primeira fase, chamada por ele de legislações incipientes, vai do período de 1802 a 1848. O marco inicial é o Pills Act, que é uma lei inglesa de 1802, que regulamentava o trabalho infantil. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, o que a gente observa são poucas e esparsas legislações e a grande maioria no sentido de disciplinar o trabalho das meias-forças, das chamadas meias-forças, que eram os menores e as mulheres. Então, eram diplomas normativos bem específicos e eles visavam apenas a frear a superexploração dos menores e das mulheres pelo capital. Só para vocês terem uma ideia, o Pills Act, a grande novidade dele foi a redução da jornada de trabalho do menor, que não havia antes limitação, para a qual não havia limitação antes, para 10 horas diárias. Muita coisa. Não foi a proibição do trabalho do menor, foi apenas a limitação da jornada de trabalho desse menor. A segunda fase, que é a fase chamada de sistematização e consolidação, que vai de 1848 a 1919, é aquela fase de ebulição, efervescência no mundo do trabalho. O marco inicial da fase de sistematização e consolidação é o Manifesto Comunista e a Revolução Francesa de 1848. Então, percebam, nessa época, o mundo estava em plena efervescência dos movimentos sociais. Havia muita mobilização dos setores desprovidos de riqueza em torno de uma maior ingerência do Estado na economia. Por que isso, pessoal? Até então, vigorava o paradigma do Estado liberal. O Estado liberal, qual que era o ideário do Estado liberal? Era a não intervenção estatal e a permissão de que as leis do mercado regulassem as relações sociais. Isso possibilitou uma superexploração dos trabalhadores que não tinham limitação de jornada, em que não existia limitação da idade para trabalhar, não existia adicional noturno, horas extras, nada disso. Isso fazia com que os trabalhadores recebessem salários ínfimos, que mal garantiam a mera sobrevivência deles, e então provocou, com a reunião desses trabalhadores nas fábricas, a possibilidade deles se enxergarem como iguais e de se reunirem em torno de movimentos organizados a fim de pressionar não apenas o capitalista, mas o próprio Estado para que houvesse uma regulamentação das normas trabalhistas a fim de se evitar essa superexploração da mão de obra pelo capital. Então, essa fase de sistematização e consolidação, ela é de extrema importância. Por quê? Ela permite que os trabalhadores formem uma consciência acerca dos direitos trabalhistas pelos quais eles estão lutando. É nessa fase que o direito do trabalho surge como um ramo jurídico autônomo, que ele se firma como um ramo jurídico necessário.
É lógico, pessoal, que o direito do trabalho, ele surge em decorrência desses movimentos sociais, mas também como uma concessão que o capital fez. Ele não pode ser chamado de mera concessão do capital, mas também a gente não pode supervalorizar como se fosse apenas um resultado, né, dos movimentos sociais. Houve realmente uma grande importância desses movimentos sociais que influenciaram, pressionaram o Estado e o capitalista. Mas os Estados e os empregadores, percebendo que o momento era de verdadeira convulsão social e que se eles não sentassem para criar um ramo jurídico que regulamentasse, estabelecesse regras mínimas de direito trabalhista, eles perderiam até mesmo o poder, sentaram para negociar com as classes trabalhadoras a fim de se criar um ramo jurídico que estabelecessem normas mínimas de conduta para empregados e empregadores. E aí, gente, chega num ponto que eu queria falar para vocês que é importantíssimo. Os empregados, o direito do trabalho, surgiu como forma de regulamentar e proteger a relação de emprego, como eu falei anteriormente. Por quê? Não porque ele queria discriminar ou deixar de fora os trabalhadores não empregados, mas porque na época que ele surge, a grande maioria dos trabalhadores que necessitavam de proteção eram os empregados. A grande maioria da população economicamente ativa se inseria na sociedade por meio da relação de emprego. Então, o direito do trabalho foi criado para proteger o maior número de trabalhadores hipossuficientes possíveis. E como que isso poderia acontecer? Por meio da proteção da relação de emprego. É bom a gente ter isso em mente, porque mais para frente eu vou falar disso novamente e vocês vão ver o seguinte, né? Na próxima aula a gente vai retomar esse assunto. Vocês vão ver o seguinte, atualmente muito se fala que o direito do trabalho é só para os empregados e que não existem mais empregados, né? Que emprego está diminuindo, mas isso não é uma verdade, né? Isso é uma falácia, porque o que a gente tem são denominações diversas, né? Pessoas que são chamadas de colaboradores, prestadores de serviço, mas que na verdade são verdadeiros empregados. A relação de emprego continua sendo, sim, a forma mais importante de inserção do homem desprovido de riqueza no sistema capitalista. Então, o direito do trabalho, quando ele foi pensado nesse sentido, de proteger o maior número de trabalhadores possível. E isso só se daria mediante a proteção da relação empregatícia. A terceira fase, né, de evolução do direito do trabalho é chamada de fase de institucionalização e constitucionalização do direito trabalhista. Ela compreende um período de 1919 a 1970. O grande marco da fase de institucionalização e constitucionalização do direito trabalhista foi a Constituição Alemã de Weimar, de 1919. Embora a Constituição Alemã de Weimar não tenha sido a primeira a constitucionalizar os direitos trabalhistas. Vejam que interessante. A primeira Constituição a inserir em seu texto os direitos trabalhistas foi a Constituição Mexicana, em 1919. Mas a gente toma como marco a Constituição de Weimar, de 1919, porque a influência da Alemanha era muito maior que a influência do México. Então, a Constituição Alemã de Weimar, ela se viu para pautar e para fundamentar todas as demais constituições europeias. E ela teve uma influência enorme além da Europa, né, para fora da Europa. Mas é importante frisar que ela não foi a primeira a constitucionalizar os direitos. Mas, de fato, ela foi a mais influente. Até em razão da posição estratégica, política e social que a Alemanha tinha em 1919. Em 1919 também, a gente pode destacar como um outro marco da fase de institucionalização e constitucionalização do direito do trabalho, a criação da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho,
que foi criada também no ano de 1919. A Organização Internacional do Trabalho, ela foi além, né, pessoal, da constitucionalização do direito do trabalho. Ela promoveu uma verdadeira internacionalização do direito trabalhista. E ela é de extrema importância para a gente até os dias de hoje. É por meio das convenções e recomendações da OIT que a gente tenta evitar o dumping social. O que seria isso, né, gente? A prática de alguns países subdesenvolvidos ou asiáticos, ou enfim, né, a prática de alguns países no mundo de hoje que colocam a mão de obra, o valor da mão de obra lá embaixo e provocam a expulsão das fábricas nos países né, capitalistas centrais, vamos chamar assim. Por exemplo, é sabido que muitas grandes empresas norte-americanas migraram os seus polos de produção para países subdesenvolvidos. Atualmente, para a China também, elas têm levado. E o porquê disso? Porque os direitos trabalhistas nesses países, eles são direitos trabalhistas, né, os salários têm um valor menor, não existe um sindicato tão forte, não existe uma mobilização tão forte em torno dos direitos trabalhistas. E a Organização Internacional do Trabalho, ela pretende evitar que isso aconteça. Porque se a gente rebaixa o valor da mão de obra, se a gente reduz direitos trabalhistas em um determinado país, isso provoca a redução consequente em vários outros países. Porque os países vão começar a lutar entre si para quem é que vai ter a sede da fábrica X, da fábrica Y. Ok? Então, a OIT foi criada em 1919 e ela tem até hoje uma importância enorme no cenário trabalhista mundial. A fase de institucionalização vai até 1970 e a partir da década de 70 até os dias atuais, o que estamos vivenciando é a chamada fase de crise e transição do direito do trabalho. Essa fase de crise e transição do direito do trabalho, ela se inicia com a crise do petróleo em 1973-1974, que culminou com o aumento da inflação e das taxas de desemprego e permitiu a vitória política de líderes com ideais neoliberais. Citamos como exemplo a vitória de Margaret Thatcher na Inglaterra, do Ronald Reagan nos Estados Unidos e do Helmut Kohl na Alemanha. A vitória desses políticos com ideias ultraliberais culminou num processo de desregulamentação do mercado de trabalho. Esses políticos neoliberais, ultraliberais, como vocês queiram chamá-los, né, eles pregavam que a crise mundial só seria resolvida se a gente desregulamentasse o mercado de trabalho, reduzisse direitos trabalhistas, não negociasse com os sindicatos e, por meio dessas reduções dos direitos dos trabalhadores, é que se permitiria novamente o desenvolvimento econômico. O que, né, pessoal, após 20 e tantos anos, 30 anos, né, mais de 30 anos que a gente tem desde que a fase de crise se iniciou, não se provou verdadeiro. Pelo contrário, os países que mais flexibilizaram, que mais desregulamentaram o mercado de trabalho, não são países que se desenvolveram economicamente. Não foram países que tiveram um expoente de desenvolvimento. Pelo contrário, esses países até pode ser que inicialmente cresceram, tiveram um desenvolvimento econômico favorável, mas tendo em vista que os trabalhadores, que são a grande massa consumidora, tiveram seus direitos reduzidos, isso provoca uma nova crise agora no final, na década de 2000, a gente vivencia uma nova crise muito em razão da ausência de consumo ou da presença do consumo, mas sem a possibilidade dos consumidores de arcarem honrarem o pagamento das suas dívidas. Enfim, o momento que a gente vive é esse momento de crise e transição.
e nós ainda não sabemos aonde é que esse momento vai culminar. Muito se falou inicialmente que haveria o fim do emprego, mas isso também, já falei para vocês, não se provou verdadeiro. Após 30 anos, após mais de 20 anos aí dessas vitórias dos líderes políticos com ideias neo- ou ultraliberais, o emprego ainda continua sendo, sim, a forma mais importante de inserção do homem no sistema capitalista de produção. Também se falou muito que era necessário flexibilizar e desregulamentar o mercado de trabalho. E isso, pessoal, é o tema da nossa aula de hoje. E o tema é de extrema relevância, pois a gente ainda vivencia esse momento em que se apregoa que é necessário flexibilizar normas trabalhistas. Aposto que todos vocês já ouviram, alguém falar ou reclamar que a culpa do desemprego é do direito do trabalho, que tem esse tanto de desempregado, as taxas altas de desemprego, é porque o direito do trabalho é muito protecionista. Esse tipo de discurso, ele é muito disseminado, mas eu já falei na outra aula e vou repetir. O que é 1/13 de um salário mínimo? Férias mais 1/3 de um salário mínimo. Se isso é direito despropositado, se é um direito super protecionista, eu tenho que rever todos os meus conceitos, porque a grande massa dos trabalhadores recebe um salário mínimo ou 2 salários mínimos e o valor, não é um valor significativo para se falar que 13º, férias mais 1/3, esses direitos trabalhistas mínimos que a gente tem, os valores dele, os percentuais dele, num balancete de despesas, de custos de uma empresa, a gente poderia até discutir, mas talvez num outro momento, numa outra aula, que as incidências dos tributos sobre a relação empregatícia são altas. Mas aí vamos combinar que a gente não está falando de direito trabalhista mínimo, a gente está falando de um outro problema que envolve o direito tributário. E aí eu vou deixar para os meus colegas do direito tributário explicarem melhor para os senhores essas questões das incidências sobre as folhas de pagamento e das contribuições sobre as relações empregatícias. Bom, antes de passar a falar da flexibilização e da desregulamentação do direito do trabalho no Brasil, porque aqui nos interessa tratar do Brasil especificamente, eu vou fazer uma breve retomada histórica dessas fases do direito do trabalho no Brasil. Porque eu falei de 4 fases, mas eu falei de 4 fases do direito do trabalho no mundo. Tanto é que eu citei para vocês os exemplos, de líderes da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos. No Brasil, o Brasil vivenciou uma particularidade na evolução histórica do direito trabalhista. Qual foi essa particularidade histórica? Primeiro, até 1888, a gente tinha um regime de escravidão no Brasil. Então, até 1888, não há que se falar em direito do trabalho, que o que existia era um regime jurídico escravocrata, certo? Então, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, que, na verdade, não tem nada a ver com direito trabalhista, mas pode ser considerado pela gente como um marco na evolução histórica do direito do trabalho, porque ela permite que as pessoas se insiram como empregados e não mais como escravos, a gente inicia a fase de legislações incipientes ou esparsas, que aqui no Brasil vai de 1888 até 1930. Nessa época, o que a gente viu, bem parecido com a evolução histórica do direito do trabalho no mundo, foi que haviam leis, poucas leis esparsas, pontuais, acerca do trabalho do menor, do trabalho da mulher. O Código Civil trazia, de 1916, um capítulo sobre a prestação de serviços, etc. Mas todas leis pontuais. Não havia nenhum diploma normativo específico e não haviam leis suficientes para se considerar o direito do trabalho como um ramo jurídico autônomo.
partir de 1930 até o ano de 1988, o Brasil vivenciou a fase de institucionalização e constitucionalização trabalhista. Percebam, então, que eu não falo de fase de sistematização e consolidação do direito do trabalho no Brasil. Aquela fase de evolução histórica, né, dos movimentos sociais intensos, aqui no Brasil ela não existe. Não que não tenha havido grandes movimentos sociais e os trabalhadores tenham se organizado e lutado pelos seus direitos. Existiu sim, mas a influência desses movimentos no Brasil, ela não foi tão importante, tão significante como nos países capitalistas da Europa. Isso, gente, gerou gera um problema no direito do trabalho brasileiro. Qual que é o problema que isso gera no direito do trabalho brasileiro? O direito do trabalho brasileiro ele não passou por essa fase de maturação, de amadurecimento, de efetiva expansão e generalização como o direito do trabalho dos outros países europeus. A gente já passou direto para a fase de institucionalização e consolidação. Não, pessoal, que o Getúlio Vargas tenha sido a melhor pessoa do mundo porque ele deu o direito do trabalho para os trabalhadores. Nada disso. CLT não foi presente do Getúlio Vargas. Embora o Getúlio Vargas tenha sido chamado de pai dos pobres, etc. e tal, a CLT de 1943, ela é fruto, sim, desses movimentos sociais que, embora não tenham sido tão significantes, tiveram, sim, influência no Estado brasileiro naquele momento. Bom, o grande problema, né, que a gente vai perceber como isso é uma jogada, né? Eu falei aqui, Getúlio Vargas, pai dos pobres, muita gente fala que ele deu de presente a CLT, isso não é verdade. E, se a gente for analisar a CLT em sua redação original, a gente vai ver que isso é até um contrassenso de se falar. Naquela década, a CLT é datada de 1943 e ela é chamada de consolidação das leis trabalhistas porque foi o que ela de fato promoveu. Ela juntou os diplomas normativos que já existiam acerca das relações trabalhistas e também foi além, trouxe novidades, trouxe outros dispositivos, mas ela foi chamada de consolidação das leis trabalhistas porque ela era formada principalmente de diplomas já existentes. Isso não significa que ela simplesmente juntou todos os diplomas e pronto, acabou. Não, ela inovou, foi além, ela é o diploma mais importante do direito trabalhista até hoje. Enfim. O que eu ia falar é o seguinte, na CLT, no artigo 7º-A da CLT, em sua redação original, vejam, senhores, que interessante, ele excluía da incidência das normas trabalhistas os trabalhadores rurais. Só que, no ano de 1943, os trabalhadores rurais correspondiam a 70% dos trabalhadores do Brasil. Então, a CLT serviu para quem? Para 30% apenas dos trabalhadores do Brasil. E que, na verdade, eu estou falando de trabalhadores, mas tenham em mente que eu estou falando dos trabalhadores subordinados. Estou falando dos empregados. Certo? Então, era 30% da mão de obra ativa brasileira que se concentrava nos grandes centros urbanos e que se inseria por meio da relação empregatícia no sistema capitalista. Os outros 70%, que eram formados de trabalhadores rurais, não puderam, não sofreram, né, não tiveram a proteção do direito trabalhista. Então, vocês conseguem perceber que, na verdade, a CLT foi ótima, super importante, mas que ela excluía a grande maioria da população. E esse problema só foi solucionado quando, em 1933, a Lei do Trabalhador Rural estendeu todos os direitos trabalhistas também para os trabalhadores do campo. E quando isso aconteceu, na década de 70, a proporção já era inversa. Apenas 30% dos trabalhadores
da mão de obra ativa brasileira era formada de trabalhadores rurais. Então, percebo muitas vezes que o direito do trabalho e a história do capital, a influência, eles se confundem. Ok? Bom, então nessa fase de institucionalização, a gente tem como um importante marco o ano de 1943, com a edição da Consolidação dos Direitos Trabalhistas. Em todas as constituições brasileiras, a partir de 1943, o direito do trabalho aparecia como direito social fundamental. Então, haviam vários direitos já incluídos nas constituições brasileiras dessa época e que não se modificaram muito com a existência das ditaduras militares, etc. Em 1988, a gente teve a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, também chamada de Constituição Cidadã, e que realmente foi um marco no direito constitucional brasileiro e no direito do trabalho, porque ela trouxe, a partir do artigo 7º até o artigo 11, vários direitos trabalhistas, tanto individuais quanto coletivos, importantíssimos, e consagrou o direito do trabalho como direito social fundamental, e eu já falei também anteriormente, que isso significa que os direitos trabalhistas nela incluídos são considerados cláusula pétrea. Mas, ao mesmo tempo que a Constituição de 1988, ela traz um novo marco, um patamar, né, mais elevado de direitos trabalhistas, ela marca também o início da nossa terceira fase de evolução do direito do trabalho no Brasil, que é a fase de crise e transição. Por que isso, pessoal? Eu falei da fase de crise e transição no mundo a partir de 1970. Só que o Brasil vivencia os efeitos deletérios dessa crise mundial. O Brasil só a partir da década de 1990 é que vai sofrer os efeitos dessa crise da década de 70, alastrada pelo mundo. Porque até 1988 a gente vivenciava um regime ditatorial. Foi com a redemocratização do país que, logo em seguida, o Brasil pôde sentir, principalmente na década de 70, os efeitos dessa crise avassaladora. E o que isso significou para a gente? Significou um momento de flexibilização e desregulamentação da legislação trabalhista no Brasil. Eu trouxe antes de eu falar para vocês dos diplomas flexibilizatórios, o que seria a flexibilização? Na verdade, pessoal, a flexibilização, ela é uma palavra neutra. Ela não quer dizer que ela seja uma coisa ruim ou uma coisa boa. Flexibilizar significa adaptação. Então, a flexibilização trabalhista significaria a adaptação da legislação trabalhista à realidade social vigente. Até aí, não há nenhum problema. Concordam comigo? Realmente. O texto constitucional tem que trazer os direitos mínimos trabalhistas, mas, por meio dos princípios constitucionais, deve-se permitir uma leitura atualizadora desses direitos, de forma que eles não se tornem meras letras mortas. Eles têm que se concretizar e se efetivar. O Brasil, ele vivenciou, ao mesmo tempo que ele vivenciou o processo de redemocratização, vivenciou também os efeitos deletérios da crise mundial, o que provocou a flexibilização das normas trabalhistas. Posso dividir a terceirização em 3 tipos. O primeiro tipo seria flexibilização interna ou externa. A interna diz respeito à organização do trabalho na empresa e recai sobre o local de trabalho, a função desempenhada, a jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho. E também sobre o valor da remuneração. Essas formas de flexibilização são autorizadas, por exemplo, pelo artigo 58A da CLT, que permite o trabalho a tempo parcial. E o artigo 476 da CLT, 476A da CLT, que permite a suspensão do contrato de trabalho para
que o empregado participe de programa de qualificação. Bom, a flexibilização externa, ela tem por objeto as modalidades de contratação do trabalhador e a rescisão do contrato de trabalho. Então, percebam que elas dizem respeito aos momentos anteriores e posteriores da formação do contrato trabalhista. E são exemplos de flexibilização externa, por exemplo, a nossa grande conhecida terceirização. A terceirização é um grande exemplo de flexibilização externa. Ela surge como uma forma de adaptação das leis trabalhistas, mas só para rememorar, porque a terceirização é uma coisa super atual e super importante, a terceirização até os dias de hoje não tem nenhum tipo de regulamentação. A única, a gente se utiliza no direito do trabalho para fundamentar, para pautar a prática terceirizante, uma súmula, que não é lei, é um entendimento pacificado da jurisprudência, que é a súmula 331 do TST. A terceirização também pode ser estatal ou negociada ou flexibilização autônoma. A flexibilização estatal ou heterônoma é aquela promovida pelo próprio Estado. E o próprio Estado promoveu na década de 90 e continua promovendo grandes diplomas flexibilizatórios na seara trabalhista. A flexibilização autônoma ou flexibilização negociada é aquela promovida pelos próprios sindicatos. Lembrem-se que na aula passada eu falei que o sindicato ele não pode negociar, transacionar direitos que sejam inferiores àqueles minimamente garantidos. O sindicato também não pode negociar direitos de indisponibilidade absoluta. O que isso significa? Aqueles direitos que compõem o mínimo existencial necessário para a vivência digna do trabalhador não pode ser nem transacionado pelos sindicatos. Mas a nossa aluna fez a pergunta na aula passada que a própria Constituição permite a redução dos salários no artigo 7º, inciso 6º. De fato, a Constituição permite, mas essas hipóteses permissivas da Constituição de flexibilização trabalhista, elas têm que ser entendidas como formas efetivas. Então, só cabe a flexibilização naqueles casos específicos da Constituição. Lembrando sempre que deve ser uma transação e não mera renúncia. Por fim, a flexibilização pode ser chamada de flexibilização de proteção, seria aquela flexibilização que traz normas mais favoráveis ao trabalhador, ou flexibilização de desregulamentação. E aí é que existe o ponto de discórdia, porque atualmente a flexibilização muitas vezes é entendida como desregulamentação das leis trabalhistas. A desregulamentação das leis trabalhistas é quando não há, na desregulamentação das leis trabalhistas, não se fala em uma adaptação, se fala em uma retirada da proteção do Estado. O Estado deixa de proteger, deixa de regular. É a retomada daquele ideal liberal de que as leis de mercados regulam-se por si próprias, que as leis de mercado bastam para regulamentar as relações trabalhistas. O que a gente já viu não é o ideal. Pelo contrário, né, pessoal? Essa hipótese de não intervenção do Estado apregoada pela desregulamentação trabalhista, ela já provocou, alguns séculos atrás, culminou nas duas maiores guerras mundiais que o mundo já vivenciou. No Brasil, o marco inicial da flexibilização foi a Lei 8.036 de 1966. A Lei 8.036 de 1966 criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nosso famoso FGTS. Mas ela criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, né, que vocês devem estar se perguntando, professora, FGTS é bom, né? Eu quero o meu. Não, é bom, não estou falando que é ruim, não. Mas foi considerada uma hipótese de flexibilização
porque ele surge em detrimento da estabilidade decenal que existia anteriormente. Antes da lei do FGTS, o que existia? Aquele empregado que trabalhava por 10 anos no mesmo emprego não poderia ser dispensado sem justa causa após os 10 anos. E teria direito, se dispensado antes dos 10 anos sem justa causa, a uma indenização calculada de acordo com os anos de serviço. Então, a lei do FGTS é considerada um marco inicial da flexibilização trabalhista no Brasil. Após a lei do FGTS, eu vou apenas citar algumas leis mais importantes de flexibilização e desregulamentação da legislação trabalhista no Brasil. Em 1974, veio à lume a Lei 6.019, que trata do trabalho temporário, que permite a contratação de trabalhador temporário mediante empresa interposta para que esse trabalhador temporário, nas hipóteses de substituição do pessoal permanente ou de acréscimo extraordinário de serviços, trabalhe para a empresa tomadora, sem que isso signifique o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora. Ou seja, a gente estabelece uma relação trilateral, mais ou menos como se dá também na terceirização trabalhista, que é o quê? A contratação do empregado temporário pela empresa interposta, chamada de empresa de trabalho temporário, com a qual se forma o vínculo empregatício. Mas esse empregado, ele trabalha para e, muitas vezes, dentro da empresa tomadora. É, inclusive, a única hipótese de terceirização em que se permite o desempenho de atividades fins. O trabalhador temporário, ele pode ser contratado pela empresa tomadora para trabalhar na atividade fim dela, sem que isso importe em reconhecimento do vínculo com esse empregado. Então, percebam que realmente é uma hipótese de flexibilização, porque quem aufere os lucros da exploração dessa mão de obra e na qual, a empresa na qual se insere o trabalhador, não é a empresa com a qual se forma um vínculo empregatício. Em 1988, a gente teve a Constituição da República. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, porque ela é muito importante. A Constituição trouxe em seu artigo 7º, inciso 6º, 13 e 14, 3 possibilidades de flexibilização trabalhista. Quais são essas 3 possibilidades de flexibilização trabalhista? Bom, a primeira diz respeito à redução de salários. A Constituição fala no artigo 7º, inciso 3º, que são irredutíveis os salários, salvo por meio de negociação coletiva. No artigo 7º, inciso 13, a Constituição permite que vou ler para vocês, A Constituição diz que é direito dos trabalhadores a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que isso significa? Que por meio da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho é possível se trabalhar além das 8 horas diárias, mas com a compensação devida dentro daquele mesmo mês. Ah, professora, mas você falou dentro do mês. Eu sei que tem um tal de banco de horas aí. Não, tem mesmo, mas o banco de horas foi uma inovação da lei, deixa eu só conferir aqui, da Lei 9.601, que em 2001 instituiu um banco de horas, permitindo que essa compensação autorizada por instrumento coletivo se desse ao longo de 12 meses, o que é extremamente precarizante para o empregado. Imaginem vocês trabalham por meses a fio, em regime de sobrejornada, e só poderão compensar essas horas no intervalo de 12 meses. Não é isso que a Constituição autorizou. A Constituição fala que permite-se a compensação e a redução da jornada por meio de convenção ou acordo coletivo. Mas muitos interpretam esse artigo da Constituição, combinado com a Lei 9.601, de 98, no sentido de se permitir a prorrogação da jornada de trabalho, além do mês
e compensar-se apenas daí 12 meses. Então, percebam como é precarizante essa interpretação constitucional. Estou certa de que, tendo em vista os princípios da valorização do trabalho, da dignidade da pessoa humana e etc., esse não foi o intuito do legislador. O intuito do legislador era permitir a adaptação para algumas categorias dessa compensação de horas. É o que acontece com muitas categorias, e isso não pode ser considerado uma precarização, de passar, porque a gente tem uma jornada de 8 horas por dia, o que significa que de segunda a sexta eu laboro 8 horas, mas no sábado eu laboraria uma jornada reduzida de 4. Muitas categorias já passam essas 4 horas do sábado ao longo da semana. Trabalham 9 horas de segunda a quinta para terem o sábado sem trabalho. Isso é benéfico para o trabalhador e isso é uma permissão, uma hipótese de flexibilização entendida como adaptação permitida pela Constituição. E, por fim, a outra hipótese que a Constituição nos permite, está lá no artigo 7º, inciso 14, que é a possibilidade de negociação coletiva para os turnos ininterruptos de revezamento. A jornada dos turnos ininterruptos de revezamento, ela é de 6 horas, mas ela poderá ser prorrogada para 8 horas, mediante acordo ou convenção coletiva do trabalho, sempre tendo em vista as particularidades daquela determinada categoria. Nós voltaremos a falar de flexibilização na nossa próxima aula, quando nós trataremos de trabalho digno e trabalho decente. Agora, passaremos às perguntas das alunas aqui na aula para solucionar quaisquer dúvidas que tenham havido. Professora, se a Constituição permite a diminuição dos salários, isso pode significar que outros importantes direitos trabalhistas possam ser reduzidos também? Bom, essa questão é interessantíssima, super pertinente, Carla. A Constituição, existem 3 correntes acerca dos limites da flexibilização. Existe uma corrente que fala, se a Constituição permite a redução dos salários, que é o maior bem, a maior obrigação do empregador com relação ao seu empregado, quem permite o mais, permitiria o menos. De modo que, então, eu poderia flexibilizar todos os outros direitos trabalhistas. Isso é uma corrente que, a gente já está na nossa 3ª aula do nosso curso de Direito Constitucional, a gente já é capaz de concluir que ela não se compatibiliza com os princípios constitucionais do trabalho. A segunda corrente é aquela que fala que seria possível, nas hipóteses previstas na Constituição, mas sempre se respeitando os outros direitos constitucionais. Então, por exemplo, eu poderia reduzir o salário, mas nunca poderia reduzi-lo aquém do salário mínimo constitucionalmente assegurado a todos. E existe uma terceira posição. Essa posição é uma boa posição, mas, ao meu ver, ela deve ser lida em consonância com a terceira corrente, que é aquela que fala o seguinte: só posso flexibilizar no sentido de precarização do trabalho. E a terceira corrente, que é aquela que determina que só poderia haver flexibilização no sentido de redução de direitos trabalhistas naquelas 3 hipóteses que a gente acabou de analisar, previstas expressamente na Constituição. E como eu falei para vocês na aula passada, ao meu ver, essa terceira corrente é a que mais se compatibiliza com os princípios constitucionais do trabalho e com a finalidade do direito trabalhista, de modo que permite-se a transação desses direitos trabalhistas, com uma consequente redução desses direitos, mas observando sempre aqueles limites que eu falei para vocês. Deve haver uma justificativa e deve haver um limite temporal. Chegamos ao fim da nossa 3ª aula. Tratamos na aula de hoje da flexibilização e desregulamentação do direito trabalhista no Brasil. Inicialmente, fizemos uma breve evolução jurídica do direito do trabalho no mundo e no Brasil. E chegamos à Constituição de 1988 e alguns exemplos de leis trabalhistas flexibilizatórias.
Na próxima aula, continuaremos a tratar deste assunto, quando trataremos também do trabalho digno e do trabalho decente. Convidamos a todos vocês a participarem conosco da próxima aula e para aqueles que tiverem dúvida, podem participar também pela internet. Basta enviar um e-mail para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas, é só acessar www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo junto. Saber Direito Aula, que as aulas estarão todas lá armazenadas. Até a próxima e muito obrigada.